colocar limites com pessoas tóxicas. Eu me baseio um pouco no artigo de Sharon Martin sobre esse assunto, além das minhas pesquisas e da minha própria vivência. Existem pessoas que têm muita dificuldade de colocar limites. Por que será que isso acontece? Porque se você não coloca limites, você fica se sentindo mal, invadida, machucada e muitas vezes com raiva de si mesma, com mágoa. Então, para algumas pessoas, isto precisa ser aprendido, já que não aprenderam quando eram crianças. Porque uma criança cujas necessidades, cujos desejos não foram respeitados e nem atendidos, aprende que as suas necessidades e seus desejos não são importantes, que as necessidades e os desejos dos outros são mais importantes. E assim ela sempre se colocou em último lugar, se é que se colocou em algum lugar. E não aprendeu a colocar, estabelecer seus limites. Os limites nos protegem, os limites nos empoderam, nos dão poder. É como um castelo, por exemplo, né? Na Idade Média, se não havia muros cercando o castelo, qualquer um poderia invadir. O muro estabelecia os limites, e é esse limite que nós precisamos estabelecer se nós queremos ter uma vida equilibrada e saudável. E isso em relação aos relacionamentos. Quando nós estabelecemos limites, nós temos menos raiva, nós temos menos ressentimentos, porque nossas necessidades acabam sendo atendidas. Os limites mostram claramente como é que nós queremos ser tratados. E os limites são a base para relacionamentos felizes e saudáveis. Agora, existem pessoas que respeitam os limites dos outros e existem pessoas que não respeitam. E dentre essas pessoas que não respeitam, com certeza estão as pessoas tóxicas, os abusadores, para quem os limites dos outros não significam absolutamente nada. E o que essas pessoas tóxicas, essas pessoas abusadoras fazem? Elas discutem. Elas não querem respeitar os seus limites, então discutem os seus limites. Elas culpam você por estabelecer limites. Elas simplesmente ignoram os seus limites ou manipulam você para afrouxar seus limites ou nem estabelecê-los. Ameaçam você se você não afrouxar esses limites ou eliminar os limites. Essas pessoas nos machucam para você acabar cedendo os seus limites. Não pense você que se você não colocar os seus limites, você vai ser mais amado, amada, mais respeitado, vai ser considerado. Não, é muito pelo contrário. Quando você não coloca limites, isto demonstra que você pode ser desrespeitado. E principalmente demonstra que você não se respeita. E aí, os outros podem fazer gato e sapato de você.
e te explorar, te machucar, porque você vai continuar sem limites. O autorrespeito, o autoamor é fundamental para qualquer relacionamento que você tenha. Não pense que com isto anulado, com seus limites anulados, o outro vai considerar você. Se não considerou até agora, não vai considerar. Não espere que os limites venham dos outros. Porque, como eu falei no início, tem pessoas que respeitam os limites dos outros. E sabe por quê? Porque elas estabeleceram seus próprios limites. Querem que seus limites sejam respeitados. São pessoas respeitosas. Elas são pessoas que respeitam a si mesmas em primeiro lugar. E por isso conseguem o respeito dos outros. E aquelas pessoas que não respeitam ninguém, não vão respeitar você se você não se respeitar primeiro. Então, como você pode colocar os limites se você não sabe, se você não aprendeu? Muito bem, está na hora de você aprender. Primeira coisa, você precisa identificar seus limites. O que você permite e o que você não permite que façam com você. Está baseado no quê? Nos seus valores. Por exemplo, você vai permitir que a pessoa tire as suas coisas? Aquilo que é seu? O que é o valor nesse caso? Aquilo que você conquistou a duras penas. Você que decide se você quer abrir mão disso ou não. Não vai permitir que o outro tire isso de você a bel prazer. Você é que determina como o outro pode tratar você. Se ele te machuca, que respeito é esse que você tem por você? Vai deixar que o outro te machuque? Então, percebe que os seus limites dependem dos valores que você tem e do autorrespeito e o autoamor que você tem. Se você não tem isso, comece a desenvolver. E aí, então, você saberá o que você permite e o que você não permite. E poderá estabelecer aquela linha onde você constrói o muro de proteção para você. O primeiro passo foi identificar seus limites. O segundo passo é comunicar os seus limites, as suas expectativas de forma clara, calma e consistente. Não é reclamando, isso não vai funcionar. Você precisa ser objetivo. Não precisa explicar muito, não precisa justificar, sabe? Eu não quero que você faça isso comigo, porque isso vai me machucar, e aquela explicação quilométrica, como se você não tivesse direito de ter limites. Você comunica de forma concisa, clara e consistente seus limites. Sem acusar, sem se defender. Não precisa. Você está estabelecendo limites. Se você está se defendendo, você já supõe que eles vão ser derrubados, percebe? Não. Essa suposição, nessa fase, não pode existir. Limite é limite. Não vai ser transgredido, você não vai permitir. Qual é o terceiro passo?
no estabelecimento de limites. Agora sim, vem a hipótese de não serem respeitados. Então, você já precisa saber de antemão o que você fará se os seus limites não forem respeitados. Limites que não dá para negociar. Avalie as opções que você teria nesse caso, ou tem nesse caso. Fica no relacionamento, vai embora do relacionamento. Por exemplo, se é um chefe abusivo, psicopata, o que você pode fazer? Avalie com objetividade. E uma vez escolhida a opção, haja. Não fique parado, não fique parada. Porque você estará nesta hesitação toda permitindo que os seus limites sejam transgredidos, percebe? Muito bem. As pessoas tóxicas nos fazem mal, a gente já sabe disso. Elas manipulam, seduzem. E essa é a forma de... Muitas vezes, os sobreviventes de psicopata caem de novo nesta armadilha. Podem, por exemplo, fazer desculpas. Eu não fiz nada para você. E de tanto que falam, você começa a duvidar. Será que os meus limites foram transgredidos? Será que foram mesmo? De repente, a história virou do avesso. E é você que transgrediu os limites do outro. Quando, na verdade, isso tudo é manipulação. É dissonância cognitiva, lembre-se disso. A pessoa está querendo provar que você que é perturbado, perturbada, louco, confuso, e não aquele que transgrediu seus limites. Eu vou fazer uma listagem do que as pessoas tóxicas, e principalmente os abusadores, os psicopatas, os narcisistas perversos, fazem com você, para você não esquecer e poder estabelecer os seus limites. Primeira coisa, como a gente sempre fala nos meus vídeos, né? Mentem. Mentem descaradamente. A tal ponto que você até pode duvidar de si mesmo, de si mesma. Elas manipulam você para conseguir o que elas querem. Essas pessoas desconsideram os sentimentos e as necessidades dos outros. Elas se acham no direito de coisas que normalmente não teriam direito. E você começa a acreditar que sim. Raramente pedem desculpas. Ou quando pedem, não é genuíno, é falso. É mais uma manobra para controlar, manipular você. Culpam os outros, culpam você, não assumem responsabilidades pelo que fazem. Drenam a sua energia. Fazem drama de seus problemas. Mas não mudam nada. Eles que são sempre os coitadinhos, as coitadinhas. Não cumprem regras. Falam, porque eles são, afinal, o umbigo do mundo, mas não ouvem os outros. E quando fazem que ouvem, é só mais uma forma de manipulação. Criticam. Todo mundo está errado, menos eles, obviamente. E principalmente você que está errado. Fazem uma lista dos seus defeitos.
mas jamais admitem os próprios. Reagem de forma exagerada, com drama, às vezes com acessos de raiva. Invalidam ou ignoram os seus sentimentos. Minam os relacionamentos seus com seus familiares, com seus filhos, com todos os seus relacionamentos íntimos, as suas amizades. Fazem aquele tratamento de silêncio. Vão adiando as coisas que são importantes para você. Esquecem, entre aspas, algo que é importante para você. E esse esquecimento é deliberado para machucar você. Fazem um elogio que é um disfarce para uma crítica. Não se comprometem. Muitas vezes gritam, xingam, fazem exigências descabidas para você e você até acredita que tem que fazer aquilo que estão exigindo. Querem que você os sirva, que os ajude, mas essas pessoas jamais estão prontas realmente para ajudar você. E se ajudarem, cobram o troco depois. Criam estresse, ansiedade, dor, que afeta a sua saúde, o seu trabalho, o seu bem-estar, os seus relacionamentos. Estragam festas, feriados, e você se sente mal a maior parte do tempo. Eles estão sempre certos e você errada. Não se preocupam com os outros, fazem de conta. Novamente, uma forma de manipular. Podem até ajudar, mas é um disfarce para conseguir favores. Eles têm estado de humor imprevisível. Ora estão bem, ora estão mal e você nunca sabe qual é a vez. Desprezam seus valores, suas crenças, suas escolhas. Fazem aquela campanha de difamação por trás. De repente, você não sabe por que as pessoas te olham feio. Tem chiliques, tem acessos de raiva. Tem chiliques, tem acessos de raiva quando contrariados. Então, tudo isso é forma de transgredir os seus limites. Porque toda vez que uma dessas coisas da lista que eu contei para vocês agora acontece, você está sendo abusado, abusada. E isso você não pode permitir. Se você não consegue fazer respeitar os seus limites, você ainda pode escolher como reagir. Então você nunca está totalmente sob o poder do abusador. Você sempre tem uma saída. Você não é obrigado ou obrigada a aguentar isso. Mesmo quando você depende economicamente do outro, você pode fugir para um abrigo. Você pode encontrar um outro lugar onde se abrigar e começar a reconstruir a sua vida. Você pode. Quem te limita não é o abusador ou a abusadora. Quem te limita é você.
Então, escolha as suas prioridades. Não espere que o abusador vá mudar, porque ele não vai. Analise as suas reações à violação dos seus limites. Porque é nesse ponto, na sua reação, que você vai encontrar o seu ponto vulnerável, o seu ponto fraco, do qual nós já falamos em outras ocasiões. E é nesse ponto fraco que você precisa trabalhar para se fortalecer. Por exemplo, se você é uma pessoa carente de atenção e cede para ver se consegue mais atenção, este é o seu ponto fraco. Afinal, será que você realmente precisa da atenção deste abusador? Todo ser humano precisa de atenção, mas não ao ponto de ceder, de ser abusado, de ser maltratado. Sabe, aquela atenção que a criança carente quer a qualquer custo, seja fazendo boas ações, sendo obediente, seja provocando os pais. Então, essa é uma atitude infantil, me desculpe dizer. Porque hoje você é adulto, adulta, você não depende de ninguém para sobreviver. Você pode, mesmo que você não acredite que você pode. Você pode. E você não é obrigada a aceitar maus tratos em troca de atenção, mesmo que seja uma atenção negativa. Desapegue-se. Não funciona. Isto não funciona. Nada que você faça, se você chegou à conclusão que nada que você faça vai fazer o outro respeitar seus limites, decida. Cai fora. Desapegue-se. Não dá para mudar o outro, mesmo que ele não seja um abusador. Porque a única pessoa que você pode mudar é você mesmo ou você mesma. Só. Então você escolhe o que você vai fazer. E caia fora. Porque se você ficar, você está aceitando o abuso, aceitando a transgressão dos seus limites.